conferência da excelentíssima senadora, senhora Gleisi Hoffmann, que abordará o tema Modelos Especiais de Concessões. Gleisi Helena Hoffmann é formada em Direito, com especialização em Gestão de Organizações Públicas e Administração Financeira. Em 1989, filiou-se ao Partido dos Trabalhadores, PT. Já foi secretária de Estado no Mato Grosso do Sul e secretária de Gestão Pública no município de Londrina, no Paraná. Também integrou, em 2002, a equipe de transição do governo do presidente Lula, ao lado da então ministra Dilma Rousseff. Assumiu ainda a diretoria financeira da Itaipu Binacional. Em 2010, Gleisi Hoffmann tornou-se a primeira mulher eleita para ocupar uma vaga no Senado pelo Paraná. Em junho de 2011, a presidenta Dilma Rousseff convidou-a a assumir a chefia da Casa Civil da Presidência da República, onde atuou até fevereiro de 2014. Atualmente, está de volta ao Senado Federal pelo Estado do Paraná. Com a palavra, a nossa convidada, a excelentíssima senhora senadora federal, senhora Gleisi Hoffmann, por favor. Bom dia. Bom dia. Queria primeiro agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui com vocês. Acho que é uma oportunidade mesmo de a gente fazer uma interação, uma troca de experiências, e eu contar um pouquinho do cotidiano de gestão na área de um plano que eu considero grande e importante do ponto de vista do governo federal, principalmente os problemas que nós enfrentamos e os desafios. Quero fazer uma saudação muito especial ao professor Dr. Álvaro, também ao professor Dr. Fernando, professor Dr. Júlio, e, através dele, a todos os professores, doutores que estão aqui, ao professor Dr. Júlio, porque eu também ia dizer que estava muito crítica essa abertura aqui sobre gestão pública. Eu acho que nós temos muitos problemas, mas, de fato, a gente também tem programas que funcionam e que dão conta, né, de dar respostas a problemas da sociedade que a iniciativa privada não daria ou que uma outra situação não daria. Junto com o exemplo da Petrobras, da produção científica que o senhor colocou, e nós falávamos disso anteriormente, eu coloco o Sistema Único de Saúde, que é um sistema que tem seus problemas, tem suas dificuldades, mas é um sistema universal que serve a todos, e poucos países, eu acho que talvez o Canadá, tem um sistema parecido com o do Brasil, né, que tem porta aberta, que tem... Precisamos mudar? Precisamos. Mas nós conseguimos, recentemente, colocar 16 mil médicos no interior do Brasil através de um programa público que é o chamado Mais Médicos, né? A área de educação, a questão dos eventos também. Tinha uma aposta muito grande que o Brasil não ia conseguir realizar a Copa, depois teve uma crítica muito grande dos gastos da Copa. Enfim, mas os dilemas que nós temos e trabalhamos com a administração pública. Acho que tem muitos problemas, mas também tem coisas boas, que são referências, têm que ser melhoradas, mas são referências. Eu acho que as dificuldades maiores que nós temos, elas têm a ver com a forma como o serviço público brasileiro é estruturado. A nossa cultura é diferente, é uma cultura que valoriza muito mais o processo do que o resultado. Então, nós damos uma carga muito maior à burocracia, aos mecanismos de controle, do que exatamente aquilo que nós queremos produzir como resultado. Nós também temos uma instabilidade gerencial e uma estabilidade funcional. A gerência muda de cada 4 anos, ou, no máximo, de cada 8 anos. Muitas vezes, isso traz solução de continuidades a programas e projetos. Por isso, a tentativa de a gente fazer cada vez mais programas e projetos chamado caráter de Estado, legalizar, para que não tenha essa solução de continuidade, né? E temos uma burocracia travestida de controle. Aí, acho que o professor Álvaro tem toda a razão, quer dizer, 8666, Tribunal de Contas da União, um monte de regras que o Congresso cria, que necessariamente não trazem segurança, né, e nem evitam malfeitos na administração, e muitas vezes servem até para impulsioná-los, né? Um outro problema que eu acho que nós temos da administração pública é como medir o seu resultado e seu objetivo. Na iniciativa privada, o resultado é muito mensurável, porque é um resultado econômico, financeiro. A empresa dá lucro ou não dá lucro, tem resultado financeiro ou não tem resultado financeiro, distribui ou não distribui seus lucros. No setor público, não. É mais subjetivo, às vezes difuso, é o bem-estar social
e a necessidade da pessoa. E tem situações que são extremamente contraditórias. Por exemplo, quando você vai trabalhar com infraestrutura, há uma contradição imensa com a questão ambiental. Então, o que prevalece para um país? É mais importante o desenvolvimento da infraestrutura ou o cuidado e a preservação ambiental? Como equilibrar essas coisas? Então, isso também traz dificuldades, né? Nós tivemos uma experiência na Casa Civil de mudar a governança, fizemos uma experiência com a Câmara de Gestão, Desempenho e Competitividade, em que 4 grandes empresários interagiam com 4 ministros, que era Fazenda, Planejamento, Casa Civil e Indústria e Comércio, e 4 empresários. Foi muito rica a interação, a gente pôde aprender muito, mas eu acredito que eles também, porque é muito diferente o olhar de fora, né, que cada um tem do serviço público e das dificuldades. Mas eu não tenho dúvidas que a gente tem que mudar muita coisa, né? Eu queria falar rapidamente para vocês sobre a questão das concessões que nós começamos no governo em 2012, com o lançamento do primeiro plano de investimento e logística. Só para situá-los um pouquinho, o governo federal tem 2 grandes eixos de investimento em infraestrutura. Um que é o investimento com recursos públicos, completamente públicos, que é o PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, e outro que nós enveredamos pelo caminho de fazer parcerias públicos-privadas, não necessariamente de privatização de serviço, mas de concessão de serviço e com a participação forte do Estado, porque, como falou o professor Dr. Fernando aqui, eu também concordo que nós temos que ter um Estado forte, porque, se não tiver, é impossível fazer o desenvolvimento. Não tem como o mercado se responsabilizar por isso e fazer de uma forma que tenha justiça e alocação correta. Então, o PIL foi foco em investimentos privados que nós queríamos alavancar. Então, o PAC foi coordenado pelo Ministério do Orçamento e o PIL ficou a cargo da Casa Civil. Agora, ambos os projetos que são complementares estão no orçamento, né? Quais eram os efeitos que a gente buscava com o projeto de investimento em logística de concessão? Uma redução, principalmente, do escoamento dos custos de produção e aumento de competitividade produtiva do Brasil, complementando os investimentos públicos, porque fazer um investimento público não é fácil. Quando o PAC foi decidido em 2007, decidiu-se fazer uma série de investimentos, aí descobriu-se que não tinha projeto. Aí teve que recuar e fazer os projetos, para daí fazer os investimentos. Aí descobriu-se que nós não tínhamos projetistas e engenheiros suficientes no país. Aí vai dar incentivo para que os cursos de engenharia formassem mais engenheiro, faz uma carreira especial da União para ter engenheiros para poder fazer os projetos. Aí faz projeto, aí vai para a licitação. Aí o país não estava preparado para fazer investimento tão grande, o Tribunal de Contas não conseguia acompanhar os projetos. Olha, foi assim bem emocionante o início, né? Continua sendo. E aí nós pensamos o seguinte: podia ser que, com o investimento privado, a gente conseguisse mais agilidade. Então, vamos chamar o privado para conceder alguns investimentos. Nós não temos condição de investir para fazer rodovia em todo o país. Rodovia custa muito caro. Então, vamos fazer concessão. Mas não pode ser aquela concessão da década de 90. E nem pode ser a concessão do primeiro mandato do Lula. Da década de 90 era por outorga, saía caro demais, e não tinha investimento, demorava 30 anos, no último ano que iam fazer os investimentos. As concessões na época do presidente Lula foram bem baratinhas, mas também não previa investimento. Há 30 anos sem investimento. Nós temos que ter um modelo diferente. Bom, lá fomos nós para ver um modelo diferente na questão de rodovia. Mas, só antes de entrar nisso, quer dizer, a ideia seria, então, complementar os investimentos públicos, aumentar pelo menos 4% de incremento no PIB de investimento, né? E, com a redução de custos e aumento de eficiência, a gente atrair mais investimento, né? E, com mais investimentos privados, ter o crescimento da economia no longo prazo para acelerar, né, de forma sustentável, e também fazer controle da inflação. Vocês viram que as coisas não são fáceis, né? Da intenção à prática não conseguimos ainda isso. Bom, mas, enfim. Então, o primeiro PIL foi anunciado com um pacote de 213 bilhões de reais. As rodovias, nós imaginávamos um investimento de 42 bilhões, as ferrovias, 91 bilhões, portos, cerca de 61 bilhões, e aeroportos, cerca de 20 bilhões. Como é que nós estamos hoje? Eu diria 2014, que é o que eu tenho levantamento, eu não tenho mais recente. Mas nós conseguimos
contratar de investimentos de rodovia 32 bilhões. Então, 10 bilhões a menos. Acho que em 2 anos a gente teve um avanço importante. Então, as obras estão se realizando. Na questão de aeroportos, nós conseguimos contratar 25 bilhões. Nós fizemos a concessão de 6 aeroportos, 25 bilhões. Em portos, nós conseguimos contratar 11 bilhões, praticamente porto privado, porque nós não conseguimos fazer as licitações nos portos públicos. E ferrovia, nós não contratamos nenhuma. Não conseguimos, né? Além disso, a gente anunciou uma série de medidas institucionais e regulatórias para essa área. Que a gente acha que teve dificuldades, né, na contratação, principalmente de rodovia, de ferrovia e mesmo de rodovia, que o Brasil já tinha uma experiência e a gente não conseguiu chegar aonde nós queríamos. Primeiro, nós tivemos um grande conflito com o setor privado, porque nós estávamos fazendo as alterações do modelo de concessão. Como eu falei, em rodovia, nós fizemos a alteração do modelo de concessão. Ficamos um tempão discutindo taxa interna de retorno. Foi exaustivo isso. Acho que vocês acompanharam pela imprensa, foi um debate público, né? Depois tivemos que discutir o modelo regulatório de portos. Aí tivemos uma discussão sobre o modelo de ferrovia. Então, isso tudo foi algo muito difícil e envolve o Congresso Nacional. Portos, nós mudamos o marco regulatório. Então, nós ficamos lá com uma medida provisória, 6 meses sendo discutida pelo Congresso, mas antes tinha sido discutida com o setor. E aí todo mundo opina em um monte de emenda, aí você tem que fazer acordo com o Congresso, porque senão não aprova. Então, nem sempre sai a melhor lei ou o melhor modelo, sai o modelo possível pelas condições e pela correlação de força que a gente tem. E aí, depois disso, passar a aprovação de todos os editais pelo Tribunal de Contas da União. Aí o Tribunal de Contas da União analisa tudo, ele não discute a parte técnica só, ele discute também o objetivo, ele discute também por que você está fazendo, né? Por que o modelo tem que ser assim e não assado, esse modelo não é o correto. Então, ferrovia, ele diz assim, não, é concessão, é PPP, e nós ficamos discutindo se era concessão ou PPP um tempão. Portos também, ficou 2 anos portos lá, agora que saiu para a gente fazer a licitação dos terminais de portos organizados, 2 anos, porque eles não concordaram com o critério de maior capacidade, maior movimentação e menor tarifa, tinha que ser por outorga. Então, eles intervêm nesse processo, né? Eu estava falando aqui para os professores na questão de rodovia. Eles chegam a discutir o número de usinas de pedra brita ao longo da obra. Então, se você vai lá com o projeto e diz assim, ó, nesses 1.000 quilômetros eu vou ter 5 usinas, eles dizem, não, isso daí dá preço superfaturado. Com 3 usinas de pedra brita, você faz a estrada. E aí discute isso, não tem lógica, porque é uma discussão de... Né? Então, a gente teve muitos problemas para aprovar, né? E também dificuldade de elaboração de projeto. Como a gente já tinha um histórico em rodovias, foi mais rápido. Né? Mesmo mudando, mesmo a gente tendo discussão da TIR, mesmo mudando o modelo, foi mais rápido. Ferrovia, que a gente não tem nenhuma, até agora nós não conseguimos sequer discutir projeto. Então, para vocês verem a dificuldade que a gente tem. Né? Na questão de rodovia, nós anunciamos 9 trechos e concedemos 6, cerca de 5.000 quilômetros. Nós fizemos essa concessão quase toda concentrada no final do ano de 2013. E com grande sucesso, depois de grandes discussões que nós tivemos. Né? Mas nós já tínhamos uma expertise, as empresas brasileiras conheciam concessão de rodovia. O que nós mudamos? Mudamos o seguinte, nós não íamos fazer concessão por outorga. Porque as primeiras eram assim, quem que paga mais para administrar a rodovia? Não era pelo investimento colocado. Então, obviamente, o investimento era o último item da concessionária. Ela queria arrecadar pedágio para ter o seu retorno de volta pela outorga que pagou o Estado. Então, nossa visão não é de arrecadar com concessão. Ótimo. Mas também não podemos fazer um preço tão barato que o cara não tenha condições de investir, ou deixe para investir nos últimos 10 anos da concessão. Que aí também não adianta, nós estamos precisando de investimento agora e duplicação agora. Então, nós fizemos um modelo que foi o seguinte, tem que investir nos primeiros 5 anos, as duplicações, você pode até deixar algumas obras de arte para depois, mas as duplicações básicas nos primeiros 5 anos, paga pedágio a partir de 10% da obra feita, não paga pedágio nas áreas urbanas e pela menor tarifa. E aí a gente estava discutindo a taxa interna de retorno, não que quisesse interferir, que o Estado quisesse interferir, mas não dá, por exemplo, para você fazer um cálculo com taxa interna de retorno de 12% quando você tinha uma Selic de 8%. Nós já tivemos esse problema em outras concessões. Então, o ganho, a lucratividade era muito expressivo das empresas. Né?
Então, deu bastante trabalho, eles reclamaram um monte da taxa interna de retorno. O primeiro leilão deu deserto, nós quase morremos, foi da BR-116 a BR-140, em Minas. Aí eles perguntaram por que deu deserto, e estava exatamente nessas discussões de taxa de retorno. O mercado disse, nós não vamos entrar se vocês não sentarem na mesa e não discutir. Bom, tá bom. Aí sentamos, refizemos os cálculos, readequamos a taxa de retorno, e depois os leilões das outras licitações mostraram que nós tivemos razão, porque a taxa de deságio médio foi de 51% no preço das tarifas que nós colocamos. Por exemplo, a BR-101, a BR-050 teve um deságio de 42%, a 163 de 52%, a 040 Goiânia DF 61%. Então, quer dizer que as taxas de retorno que nós estávamos propondo na primeira modelagem não eram absurdas, porque essas aqui ficaram menores que o que a gente tinha proposto na primeira. Ou seja, mas o mercado quis fazer, né? Não, vamos fazer uma queda de braço, aí vocês vão pôr uma taxa maior e a gente... Mas, enfim, ficamos felizes porque deu certo, as obras estão acontecendo, já na maioria dessas BRs, eu acho que em 2, 3 anos a gente vai ter muita BR duplicada, e nós lançamos junto... depois, logo em seguida, um procedimento de manifestação de interesse para a realização de estudos de mais 5 trechos, porque a gente descobriu que não tinha condição de nós fazermos o estudo para fazer a modelagem da licitação. Então, era melhor que as empresas fizessem o estudo e a gente avaliava se o estudo estava bom ou não e licitava em cima desse estudo. Agora, nessa segunda fase do PIL, nós estamos licitando os 5 projetos que nós lançamos. Um já foi licitado, que foi a Ponte Rio-Niterói. A Ponte Rio-Niterói era muito engraçado, porque tinha um pedágio X, aí a concessionária queria fazer uma negociação e dizia assim, olha, nós damos um abatimento até de 30%, vocês ampliam o prazo de concessão, essa ponte está prontinha, ela pode ter um deságio muito maior e nós vamos cobrar outorga. Eu até levei um susto, né, porque não estava cobrando a outorga. Eu disse, não, nós vamos cobrar porque a ponte está pronta, ele só tem que operar a ponte. Nós fizemos de novo o leilão, ganhou com outorga, tiveram que pagar a outorga e um deságio de 35% no preço. Então, olha como as coisas mudam, né, e a importância. As outras PMIs vão ser licitadas agora. Tem vários trechos que a gente está licitando, né? Então, os desafios são esses, é ter uma realização de concessão de forma contínua, ter tarifa módica, ou seja, caber no bolso do consumidor, de quem utiliza a rodovia, mas garantir que os investimentos também se façam dentro de um prazo razoável, que você não fique esperando 20 anos, porque o Brasil precisa de investimentos, né? E acompanhar bem a fiscalização. Bom, aí nós vamos para aeroportos. Aeroportos é o seguinte, eu lembro muito bem que a primeira conversa que eu tive com a presidenta quando entrei na Casa Civil, a nossa grande crise era aeroporto. Dia sim, outro também tinha uma notícia negativa de aeroporto, de atraso de voo, de aeroporto que não funcionava. Final de ano, então, era uma tragédia. Até assim, nós temos que consertar os aeroportos brasileiros. Minha Nossa Senhora, como é que nós vamos consertar? Presidente do aeroporto brasileiro. Não, tem que consertar. Aí nós começamos a tomar uma série de medidas de gestão. O que acontecia? Que era uma coisa assim, primeiro, a ANAC não fiscalizava o aeroporto. Em vez da ANAC ficar dentro do aeroporto, ela ficava num prédio fora. Então, quase não ia no aeroporto. Aí você tinha 5 órgãos federais que atuavam lá, e cada um com as suas burocracias e seu procedimento. Ministério da Fazenda, com a Receita, a Polícia Federal, Vigiagro, Anvisa, e por aí ia. Um falava e o outro não escutava. Cada um tinha o seu processo. Então, o passageiro, se precisasse passar pelos 5, tinha que passar pelos 5. E não tinha um sistema organizacional da Infraero que desse uma mesma linha para todos os aeroportos. Então, a primeira coisa que nós fizemos, antes de iniciar o processo de concessão, foi criar o CONAERO, que é um Conselho Nacional das Autoridades Aeroportuárias. Reunimos todo mundo e disse, gente, daqui para frente o negócio tem que funcionar de uma forma melhor. Vai a ANAC para dentro dos aeroportos, vamos começar a mexer nos termos de regulação, vamos começar a fazer nível de excelência, vamos cuidar de coisas básicas. Por exemplo, a bagagem não pode demorar 1 hora. O cara fica lá esperando 1 hora na esteira. Isso é absurdo, não pode fazer isso. Então, quem é que é responsável pela bagagem? Eu não sou, é a companhia, é o outro. Não, alguém tem que ser responsável pela bagagem. Aí tiramos um responsável pela bagagem lá. Então, cada aeroporto tinha o seu responsável. Se veja, são coisas tão pequenas, mas que fazem tanta diferença no funcionamento do serviço. Aí decidimos, então, que a gente tinha que fazer a concessão, porque, de fato, a Infraero não dava conta. Fizemos a concessão de Guarulhos, Viracopos e Campinas. A concessão foi de forma diferente. Aí tinha outorga. Por quê? Porque os aeroportos estavam prontos. Então, o Estado tinha
ser indenizado pela infraestrutura já construída, né? Não tinha lógica você fazer só por investimento, que a maior parte dos investimentos estavam feitas. E nós tivemos ágios importantíssimos. Por exemplo, o aeroporto de Guarulhos, nós tivemos um ágio de 374%. O de Campinas, aqui de vocês, de 160%. Né? E o de Brasília, de 673%. Ou seja, porque o negócio de aeroporto é um negócio rentável, se você souber utilizar. Porque não é só administrar a chegada de avião. Eu sempre digo que o aeroporto é mais um shopping center com estacionamento de aeronave. Né? Porque o que você pode explorar de comércio, mercado, de serviço, é muito grande. Então, as empresas vinham isso, e a gente conseguiu fazer. O modelo de concessão foi feito com uma parcela da Infraero. O pessoal até brincava com a gente, mas por que vocês vão deixar a Infraero junto? Porque a Infraero precisa da expertise do setor privado, mas também precisa da receita, porque nem todos os aeroportos o pessoal quer ter concessão. Tem aeroporto que não dá retorno, daí você não consegue colocar, por exemplo, o setor privado. E quem que tem que manter? É o público, né? O setor público. Então, a Infraero também precisava participar para ter recurso, por isso 49%. Agora, eles até estão pensando em mudar essa situação, porque a Infraero também tem que participar com o investimento de 49%. Aí, muitas vezes, fica pesado, né? Depois, nós fizemos de Galeão e Confins. E um aeroporto lá em Rio Grande do Norte, que é o São Gonçalo do Amarante, que não existia, então esse não teve Infraero participando, é só a iniciativa privada, já está pronto o aeroporto. As mudanças foram muito grandes, né? Quem conhece o aeroporto de Brasília, quem viu antes e quem vê agora, é uma mudança da água para o vinho, né? Em termos de terminais, de uma série de coisas, de lojas, de serviços, mudou muito. Guarulhos também. Campinas está com um pouco mais de dificuldade, mas, mesmo assim, os serviços já melhoraram bastante. Né? E assim com os outros também que vão ter. Bom, junto com isso, a gente também fez algumas medidas institucionais, né, para melhorar a parte de regulação. O que acontece com o aeroporto? O aeroporto tem um tal negócio que se chama slot. O que é o slot? É autorização para a empresa aérea funcionar naquele aeroporto. Quando você fala, por exemplo, de uma empresa de ônibus, de uma empresa que vai fazer um serviço público, você geralmente fala de concessão ou permissão. Slot não tem isso, slot tem autorização. Então, você pega Congonhas, por exemplo, você tem majoritariamente TAM e Gol atuando lá. Por quê? Ninguém sabe responder. Porque, assim, foram dando slot para TAM e para Gol. Bom, aí o que acontecia? Atrasava avião, tudo bem, porque a ANAC nem multava, nem fazia nada, ou então a multa era muito pequena, a gente tinha problema de horário, problema de irregularidade. Até que em Congonhas não tanto, porque é bastante apetitoso, né, a ponte aérea, mas em outros aeroportos muito. Aí o que nós fizemos? Não, nós vamos regular. Esse negócio de slot não vai fazer assim. Nós não vamos tirar, né, porque a pessoa já está lá, mas vai ser o seguinte: se não tiver um mínimo de regularidade e pontualidade, ele vai perder o slot. E uma empresa que não esteja no aeroporto, uma entrante vai ganhar. Então, por exemplo, nós começamos a ampliar o slot do aeroporto de Congonhas assim. Começamos a tirar. A TAM e a Gol perderam alguns slots. A Azul conquistou o slot lá. Aí começaram a não atrasar muito. Até saiu uma matéria esses dias dizendo que estavam menos os atrasos nos aeroportos brasileiros, que a gente ainda tinha, mas... E é interessante porque, quando tem problema, sai na imprensa, né? E tem saído pouco notícia de atraso né? Os aeroportos saíram um pouco da notícia. Por que isso? Porque, se ele não tiver regularidade e ele não chegar na hora, ele perde o slot, vai perder slot de aeroporto filé mignon, onde ele faz, por exemplo, a ponte aérea. Então, isso mudou muito, ajudou muito a gente... a regularizar isso. Né? E fizemos um programa também de aeroportos regionais, que não saiu ainda do papel. Reforma de 270 aeroportos no Brasil, aí recurso público, inclusive com medidas institucionais para dar subsídio à aviação regional, já foi votado pelo Congresso, está faltando decreto de regulamentação, e essa questão da distribuição dos slots. Por que não saiu? Porque nós fizemos uma proposta. O Banco do Brasil foi o gestor desse programa, porque o Banco do Brasil ele está em todos os estados, né? E ele tem uma parte de infraestrutura. Então, nós passamos para o Banco do Brasil a realização dos levantamentos desses aeroportos em todas as regiões e de fazer os planos básicos, porque eles também têm um setor de engenharia.
E íamos fazer essas obras por RDC, Regime Diferenciado de Contratação. Aí mandamos o processo inteiro, o Tribunal de Contas quis ver antes, aí o Tribunal de Contas disse assim, não, vocês não vão fazer por regime diferenciado de contratação. Vocês vão licitar primeiro os projetos executivos de todos os 270 aeroportos e depois vocês vão se licitar a obra. Então, está atrasado em 2 anos, porque o tempo que nós íamos licitar a obra, que já vinha junto com o projeto executivo, nós tivemos que fazer as referências de projeto básico, licitar os projetos executivos, estão terminando agora, e agora reiniciar as licitações de obra. Então, imagina a situação, né? E os aeroportos regionais pequenos esperando. Porque qual que é a nossa ideia? Que não tenha voo só em aeroporto grande, né? Que as cidades possam ter. E aí as pequenas companhias aéreas também ajudar. Eu espero que agora o tribunal que ande, né, já terminar os processos, eu acho que a gente vai conseguir. Mas o fato é esse, nós temos hoje contratado 25 bilhões de investimento em aeroportos. Então, são 34 bilhões em estradas, 25 bilhões em aeroportos. Nós estamos falando de coisa de 3 anos. Então, veja como é muito mais rápido que o plano de aceleração do crescimento, que nós tínhamos que fazer a licitação e nós tínhamos que investir, com todos os problemas que nós tivemos nesse processo. Bom, aí chegamos a portos. Portos também foi um drama, porque a gente tinha que mudar a regulação. Como é que funciona portos hoje? Você tem o chamado porto organizado e tem os terminais que são privados, que funcionam dentro dos portos organizados. Você faz a concessão desses terminais. E o Brasil podia ter terminal de uso privado fora do porto, desde que fosse para carga própria. Então, por exemplo, a Vale comercializa minério de ferro. Então, tem volumes grandes para comercializar. Ela era autorizada a fazer um porto dela para comercializar aquele volume, né? O que a gente começou a ver? Que os portos privados, mesmo com cargas próprias, tinham um investimento muito rápido. Só que eles não podiam, por exemplo, fazer movimentação de container. Cada vez mais as cargas brasileiras estão containerizadas. E a gente não conseguia acertar os portos organizados, porque cada porto tinha a sua forma de fazer licitação, o seu jeito de fazer o mapeamento do porto, a sua forma de administração, ou seja, não tinha uma centralidade, um planejamento. Aí foi criada a Secretaria de Portos, assim como foi criada a Secretaria de Aviação. Foi criada a Secretaria de Portos, para quê? Para fazer um planejamento integrado, um único modelo de licitação de concessão e mudar a regulação. Então, nós quebramos as barreiras de entrada em portos com a Lei de Portos, que é a Lei 12.815, que foi aprovada em 2013. Essa lei, basicamente, diz o seguinte, a CEP vai ser responsável pelo planejamento, o modelo de concessão dentro dos portos não vai ser por outorga, vai ser por maior capacidade, maior movimentação e menor tarifa, e nós vamos ter terminais de uso privado liberado, inclusive, para não carga própria. Por quê? Porque a gente tem dificuldade de ter porto na região norte e nordeste do país. Hoje, a produção de grãos se concentra fortemente na região centro-oeste e na região norte do país, lá naquele eixo do Mato Piba, que pega um pedaço do nordeste. Essa produção estava descendo para Santos. Quer dizer, de uma determinada altura vir para Santos, para Paranaguá, ok, mas lá da ponta vir para Santos e Paranaguá é irracional para depois voltar. Então, nós resolvemos liberar. Vocês lembram a discussão que foi no Congresso Nacional? Foi a sessão, a lei que mais demorou a ser aprovada na história do Congresso Nacional, foi essa lei de regulamentação de portos. Eu nunca vi tanto lobby, tanto interesse, tanta coisa, porque daí cada terminal de dentro do porto organizado não queria que tivesse porto fora, o outro não queria que fosse por capacidade, outro queria aumentar o seu terminal para poder caber um navio maior, mas não queria participar da licitação. Se a gente for ver Porto de Santos, tem uma região lá que é um monte de puxadinho, eles foram agregando pedacinho. Só que aí os navios vão crescendo, você vai tendo outra forma de desenvolvimento, aí o navio não cabe no berço daqui. Então, uma situação bem difícil. Bom, aí conseguimos aprovar a lei e liberamos os TUPs, fizemos a primeira chamada pública. Então, o TUP também não é uma autorização ao léu, tem uma chamada pública. O cara tem que dizer aonde ele quer pôr o TUP, ele tem que ter licença ambiental da área, provar que ele tem a área, provar que ele tem capacidade de investimento, tem que começar o investimento em 3 anos, tem uma série de regras. Mas, só para vocês terem ideia, de 2013 para cá, a União já autorizou 40 terminais de uso privado, um investimento contratado de 11 bilhões de reais. Né? E porto organizado.
nada, niente. Nós não conseguimos fazer uma concessão de terminal, embora nós tivéssemos 5 blocos organizados com pré-projetos, com planejamento. Foi para onde? Para o Tribunal de Contas da União. Aí o Tribunal de Contas da União, 2 anos para liberar. Liberou agora porque o governo concordou em voltar a outorga para o terminal de uso portuário. Porque eles diziam que é impossível licitar por maior capacidade e menor tarifa. Claro, nós estamos mudando um modelo. Toda vez que você muda um modelo é difícil, porque as pessoas têm que se adaptar. Mas por que eu vou ficar licitando um terminal por outorga, quem paga mais ao porto organizado, se eu tenho que ganhar competitividade no meu transporte? Esse transporte é meio. Eu não posso querer que o administrador do terminal queira ter uma taxa de retorno em cima do que ele pagou para o porto. Ele tem que ter a sua taxa de retorno pela sua capacidade maior de movimentação. Portanto, se ele tiver uma menor tarifa, maior movimentação, for mais eficaz, ele vai ganhar mais. Mas aí não deu certo, voltou a outorga, então alguns terminais vão ser feitos por outorgas e outros vão ser feitos por esse novo modelo. Vamos ver o que acontece. Os 2 primeiros sistemas portuários a ser licitados é Santos e Pará, e o terceiro vai ser Paranaguá. Bom, aí a última questão de ferrovias, que eu acho que essa aqui dá vontade de chorar, viu, gente? Porque é muito difícil ferrovias. Nós tínhamos elencado 12 trechos, 91 bilhões, estávamos todos felizes, Vamos fazer licitação de ferrovia. Pegamos trecho na região norte, pegamos trecho que já estava iniciado, construído pelo PAC, e vamos fazer. E tentamos fazer pelos projetos básicos. Bom, até hoje nós estamos numa discussão com o setor privado de como ter projetos confiáveis. Porque, assim, ninguém tem expertise em ferrovia. Então, você não sabe presumir o que vai ser uma sondagem de um terreno de 500 quilômetros, o que vai dar. Em rodovia, você sabe, porque a maioria das rodovias estão prontas, você precisa duplicar. Então, você já tem uma sondagem prévia, você já conhece o terreno. Ferrovia não conhece. Então, as que nós tínhamos da rede ferroviária foram praticamente deixadas de lado, sucateadas. Por quê? Porque o modelo de concessão feito na época foi o que a gente chamava de concessão verticalizada. Então, eu dizia assim, olha, e por outorga. Então, por exemplo, vou dar um exemplo da LL, que é lá do Paraná. A LL ganhou vários trechos, e principalmente os trechos no Paraná. Ela pagou uma outorga alta e pegou todos os trechos de ferrovia. Ela olhou no mapa e disse assim, bom, esse trecho aqui é sustentável, esse não é. Porque não existe sistema ferroviário autossustentável, não existe. Tem uma parte que tem que ser subsidiada, porque nem todas têm condições de ter retorno pelo risco de produção, pela movimentação. O que as empresas fizeram? Pegaram só os trechos que eram filé mignon para explorar, investiram muito pouco, porque tinham que tirar o retorno, e deixaram o resto sucatear. E fizeram concessão por 30 anos. Tem concessão, o contrato prevê 90 anos. Foi feita emenda, é uma coisa... E nós dissemos, não, tem que mudar esse modelo, não pode ser verticalizado. Então, nós vamos fazer como o modelo europeu, venda de capacidade. Nós vamos fazer, primeiro, a licitação da infraestrutura, e depois nós vamos vender a capacidade da ferrovia através da Valec. Aí o Tribunal de Contas disse, bom, isso não é concessão, é PPP. E nós ficamos lá discutindo. Aí ninguém confiava na Valec. Não, a Valec não é confiável. Como é que a Valec vai fazer? Vai administrar um sistema ferroviário? Não sabe administrar um sistema ferroviário? Esse sistema não dá certo. Nós não conseguimos chegar a um acordo sobre fazer as concessões de ferrovia. Fato é que nós não conseguimos nenhum trecho de ferrovia até agora. Fizemos os estudos, daí criamos uma empresa, que é a EPL, que é a empresa de planejamento e logística. Fizemos a contratação dos estudos. Hoje a gente tem vários estudos e está mais avançado, tanto que foram lançados agora nesse novo PIL, acho que 5 ou 6 trechos, que são mais viáveis para fazer a licitação. Mas nós tivemos que ir atrás de investidor, porque senão não tem, é muito caro, ferrovia é muito caro. Então, o governo, além de licitar, tem que também ir atrás de investidor, tem que dar garantia, tem que dar financiamento. Nós fomos para a China ver. A China tem 100 mil quilômetros de ferrovia. É uma maravilha, tem uma universidade lá só voltada para... uma faculdade só voltada para a área de ferrovia, uma expertise imensa.
tudo bem, nós podemos dizer para a China, nós queremos que você faça as nossas ferrovias. Eles vêm aqui e fazem, né? Do jeito que eles sabem fazer. Eles têm alta tecnologia, expertise, vão trazer os seus engenheiros, vão trazer o seu material e vão trazer sua mão de obra também, né? Em pouco tempo a gente tem ferrovia. Não é assim que nós queremos fazer, e aí eles ainda utilizando. Então, mesmo para fazer a parceria com eles, que é importante para nós, a gente tem que ter uma negociação. Então, agora que nós vamos conseguir destravar o processo de ferrovias, e eu acho que nós vamos demorar. Né? Por quê? Porque o que nós tínhamos lá atrás, nós jogamos fora. E a gente não guardou isso, né? Não guardou a memória, não guardou o conhecimento, a expertise. Então, você sair do nada, de novo, é muito difícil. E parece que vão fazer um modelo com outorga, verticalizado, mas expressamente, com determinação legal, já está se estudando isso, pelo direito de passagem. Ou seja, ninguém que ganha um trecho de rodovia pode explorá-lo sozinho. Vai ter que fazer o direito de passagem. Então, assim, basicamente, o que eu queria falar para vocês, claro que muito rápido, mas as dificuldades, a experiência que a gente teve, os problemas que a gente está tendo. E, além de tudo isso, por exemplo, nós tivemos que criar um grupo para fazer uma ação voltada à questão ambiental, porque você não pode fazer nenhum projeto sem você ter o IARIMA, sem você ter, saber se você pode investir ou não, se aquilo... Então, todos os projetos precederam, inclusive os de duplicação de ferrovia, de processo junto ao IBAMA, o Ministério do Meio Ambiente, para liberar e junto aos órgãos estaduais de meio ambiente. Então, imagina isso para rodovia, porto, aeroporto e ferrovia. A gente fez um grupo grande e fizemos um fast track, assim, para tirar logo as licenças ambientais. Então, rodovias nós licitamos com todas as licenças ambientais autorizadas. Isso facilitou muito. Portos também, né? Regularizamos quase todos os portos organizados e também fizemos uma ação para portos, para terminais privados. Se tiver problema ambiental, não vai. A outra coisa é as desapropriações, porque, às vezes, a ferrovia passa por um terreno que não é público, na maioria das vezes, né? A rodovia também. Aí você tem que desapropriar. Tem que pagar isso, tem que fazer avaliação. É um processo demoradíssimo. E, às vezes, o dono da terra acha que não está certo, então entra na justiça. E a gente fica lá brigando, né? O interesse público versus o interesse privado. Então, ao lado de fazer a decisão, de organizar isso, nós tivemos também que redimensionar o trabalho da administração. Então, assim, tivemos muito problema, o pessoal critica, mas, olhando o que nós fizemos em 3 anos, em termos de investimento contratado, eu acho que nós avançamos muito. Igual ao PAC, que é de 2007, mas a gente conseguiu também recuperar uma série de investimentos. Investimento em infraestrutura é muito demorado, muito complexo, e o Brasil, infelizmente, perdeu tempo em formação de profissionais, em expertise, enfim. Agora a gente tem que recuperar o tempo perdido, né? Mas é isso, gente, um pouco só da experiência, né? E aí, se vocês quiserem perguntar ou fazer alguma colocação, estou à disposição. Obrigada.